Mesmo com a alta recente de várias ações da Bolsa, quando nós analisamos o índice de Small Caps da B3, ele acumula uma baixa de mais de 30% nos últimos 2 anos. Em função disso, hoje eu quero passar aqui algumas ações Small Caps de forte potencial de crescimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como eu falei, hoje vamos falar sobre Small Caps. Na verdade, o que nós vamos fazer? Comentar sobre algumas daquelas ações mais pedidas por vocês e que a gente entende que tem potencial, mas que tem alguns detalhes importantes aqui que eu quero passar para todos. Tá? Lembrando que diariamente nós publicamos uma série de vídeos, relatórios de renda fixa, fundos de investimento, ações de curto e longo prazos para quem é cliente aí da Capitalizo, tá? Então essas ações aqui foram as escolhidas e na verdade a gente entende que essas empresas elas têm potencial, ou as ações têm um forte potencial de crescimento, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, e nós temos aqui alguns gatilhos, né, que podem ajudar nessa questão da valorização. Claro, como eu falo sempre, não tem como saber se elas realmente vão subir, o que pode acontecer, mas tem alguns pontos interessantes aqui que vale a pena a gente se atentar. Vamos começar com a BrisaNet, que é uma das mais pedidas aí por vocês. Acho que faz uns 3 meses que eu fiz um vídeo comentando alguns detalhes da empresa. É um ativo barato, né? Por si só isso já vale a pena dar uma olhada, até porque quando a gente olha em termos de múltiplos, é uma empresa bem redondinha, inclusive quando a gente pega daquelas empresas de banda larga, né, é uma das que tem o melhor atendimento, se não a melhor satisfação entre os clientes. Né? Quem mora normalmente em cidades menores e tem a oportunidade de contratar essas empresas que são um pouco menores, claro, se a gente for comparar com Telefônica, Vivo, Claro, Net, essas empresas são menores, a gente percebe que a qualidade do atendimento é muito melhor. Né? Às vezes o cara pode entrar em contato lá no WhatsApp com a empresa, eles já resolvem aquelas questões na hora. Lembrando que a BrisaNet tem uma questão interessante que é o foco, especialmente na região Nordeste, né? Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, inclusive, se não me falha a memória, onde eles têm mais clientes é na Caruaru, em Pernambuco, e a empresa atua com fibra ótica, com TV por assinatura, streaming de música, são mais de 300 municípios e mais de 1 milhão de habitantes. Então a empresa tem a questão do crescimento orgânico e tem também uma consolidação bacana pelo meio de franquias. Né? Então o modelo de negócio da empresa pode permitir sim que a gente já tenha bons resultados ou que continuemos com bons resultados no curto prazo e no longo prazo também. Claro que do lado do risco aqui tem a questão da concorrência, principalmente com as grandes empresas que podem competir no preço, mas o modelo de negócio tem sido bem interessante, né, como é o caso aqui da BrisaNet. Tá? Temos 2 petroleiras, né, pessoal? A gente já comentou diversas vezes que nós temos uma expectativa positiva em relação às empresas petroleiras, porque nós entendemos que a expectativa dos próximos 3 a 5 anos para os preços do petróleo é boa, à medida que a gente espera que a demanda volte a crescer e que as grandes petroleiras não aumentem a produção. Né? Talvez a ExxonMobil na Guiana, a ConocoPhillips está tentando alguma coisa no Alasca, nos Estados Unidos, mas as grandes petroleiras estão pouco aumentando a produção. Né? Pelo contrário, a gente vê em momentos que o petróleo começa a cair, eles até cortando a produção. Porém, as petroleiras menores não, elas têm essa vantagem, né, de poder aumentar a produção. Né? A gente pega uma PetroRio, que não está aqui, mas poderia estar, apesar que a PetroRio já tem um valor de mercado muito mais para mid cap do que uma small cap, uma empresa de média capitalização. Né? Basicamente a exportação, então não tem muito essa questão de risco, porque muita gente pergunta possibilidade de ingerência da Petrobras. Claro que pode ter algum imposto quanto exportação, alguma coisa assim como a gente já teve, mas essas empresas, basicamente, o que elas produzirem, elas vão conseguir vender. Né? E como a gente não entende que o preço do petróleo vai despencar, né, essas empresas aqui, que seria o principal risco, né, porque elas precisam diminuir o custo de produção, né, é interessante olhar com carinho aqui para esses ativos. Então, o crescimento da produção com a diminuição do custo de produção é interessante, e essas empresas aqui, elas sofreram bastante aí quando a gente olha em termos de cotação, ou pouco subiram.
né? Nós pegamos aqui o caso da PetroRecôncavo, que é uma, assim como o 3R, é uma operadora independente, tanto na parte de gás quanto na parte de petróleo. É uma empresa que tem mais de 20 anos e quem trabalha na empresa tem uma trajetória grande já no mercado, tanto onshore quanto offshore. São quase 60 concessões, né? São bons campos, né? Campos onde tem um risco de exploração baixo, até porque fora a questão da possibilidade do preço do petróleo despencar, né? A questão é um negócio que é caro, né? E existe um risco atrelado a essa questão de exploração de petróleo, né? Uma empresa que é nova na bolsa, fez a IPO em 2021, tem uma situação financeira tranquila e ela tem uma característica bem interessante, né, na questão dos custos operacionais. O pessoal é bem vigilante em relação a isso. Isso acaba sendo bastante positivo. Tá? Opera lá no Polo Potiguar, Polo do Recôncavo. Então, a gente gosta, né, desse tipo de negócio. A mesma coisa que a 3R. Teve recentemente algumas questões ligadas à parte de governança, né? Venderam ações, fizeram operações com opções. Por outro lado, a gente tem os Grendene, né, os Bartelli, grandes acionistas, a família Gerdau também. É importante à medida que eles têm interesse, principalmente a família Gerdau, aumentar a posição, ou seja, tem um controlador que tem bala na agulha caso precise fazer algum tipo de investimento, né, ou aumentar a capital, fazer alguma coisa nesse sentido. Claro que não é o momento muito de falar em múltiplos dessas empresas, até porque a expectativa é de crescimento, né? Não é tanto dividendos, lucro nesse momento, mas sim conseguir produzir. Né? Mas também é outra empresa que tem uma situação financeira bastante tranquila, atua nesses campos mais maduros, né? que não interessavam, no caso aí a Petrobras. E claro, tem aquela questão que como dificilmente a Petrobras vai vender mais ativos, a gente pode ter uma consolidação no setor também. Óbvio, né, pessoal? E voltando em relação à questão do preço do petróleo, o preço do petróleo dificilmente vai dar uma estilingada para cima, né? Hoje está operando na casa aí dos $80, mas a gente continua com uma expectativa positiva. Óbvio que se for lá para $90, para $100, vai ser mais interessante ainda para essas empresas, tá? Então, aumento de produção com baixa do custo de produção é interessante. A gente entende que essas empresas aqui são muito baratas, a gente poderia colocar a Enalta junto aqui, né? E a própria PetroRio não sendo necessariamente uma small cap, né? Antes, pessoal, de continuar, não esqueçam de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos, porque basicamente o que nós estamos fazendo é pegar aquelas mais pedidas por vocês, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar. E quero deixar 2 presentes, como sempre. O primeiro, o nosso relatório grátis do mês, uma small cap barata com forte potencial de crescimento para quem não baixou, e o cupom Records, né? Já que a Capitalizo está batendo recordes em várias estratégias de investimentos, né, nesses últimos meses. Então, quem quiser pode aproveitar 35% de desconto para quem pagar à vista, né, no Pix ou boleto, nas assinaturas Full Trader e também no Carteiras Capitalizo. Depois eu volto para comentar um pouquinho a respeito delas. Lembrando que hoje a Capitalizo tem as melhores assinaturas pelos menores preços aí do mercado. Temos aqui o West Wing, né, pessoal, que foi talvez depois de BrisaNet aí a mais pedida. Por quê? Primeiro, ela opera abaixo do valor patrimonial, está com PVP na casa de 0,6, alguma coisinha assim. E muita gente perguntou, né, e vem questionando porque ela vale pouco mais aí de 175 milhões de reais em bolsa e tem uma dívida líquida negativa de 120 milhões. Ou seja, o caixa da empresa quase está maior do que o valor de mercado. Às vezes, pessoal, isso acontece porque tem alguma pegadinha, como pode ser o caso aqui da West Wing. Por outro lado, às vezes isso acontece porque o mercado é meio irracional mesmo. Eu lembro em 2017, nós compramos as ações da Tenda, da construtora, quando a Gafisa fez o spin-off, né? Ela tinha comprado a Tenda lá em meados de 2008, 2009, depois vendeu, né, e fez o spin-off, colocou aquelas ações na bolsa, né? Fez essa divisão e colocou essas ações na bolsa. E ela tinha um valor em caixa um pouquinho menor do que o valor de mercado, né? Então a gente aproveitou, viu que não tinha nenhuma pegadinha, né? Que realmente era uma coisa irracional do mercado aquilo, a gente conseguiu comprar ela com uma margem de segurança boa, tá?
No nosso entendimento, não é o mesmo caso aqui da Westwing, eu vou explicar por quê. Por outro lado, é inegável que a ação tem um forte potencial de crescimento, principalmente no curto prazo, porque agora a empresa está numa questão de reformulação da gestão. Né? Isso pode botar mais para baixo ainda, como pode dar uma estilingada para cima, como o que a gente viu recentemente acontecer com o movimento aí na Light, né? Ainda mais quando a gente tem essa margem de segurança, um ativo abaixo do valor patrimonial, né? E com o valor de caixa perto aí do valor de mercado. O que acontece, né, pessoal? Essa empresa, basicamente, ela atua vendendo produtos para casa, decoração online, tem uma loja física em São Paulo, mas o grosso da receita aí é online. E o que a gente não acha tão interessante é essa questão de ser um negócio nichado, né? Vender online nichado. A gente não enxerga grandes vantagens competitivas em relação a outras empresas que vendem de tudo, mas ok, né? Esse talvez seja o principal motivo aqui que a gente não acha tão interessante assim. Pode ser que a empresa seja alvo de aquisições. A gente tem, por exemplo, a Casa Riachuelo, né? Que pertence aí a Guararapes, Riachuelo. Tem a Camicado da Renner, né? Mesmo dificilmente hoje as duas podendo fazer alguma aquisição. E a empresa, como eu falei, vem nesse processo aí de reformulação. Tá? Recentemente a empresa trocou, né, o CEO, e também nós tivemos a entrada do Tanuri, né, recentemente aí, do fundo de investimento dele. O Tanuri é um cara bem polêmico, inclusive ele fez alguns bons negócios, como por exemplo na PetroRio, ele entrou também aí na Light. Então a gente pode ter alguma movimentação. E como a empresa vem divulgando resultados ruins, aparentemente não tem muito mais para onde piorar aqui, mesmo não sendo um negócio que a gente gosta tanto. Né? Então essa questão da reformulação pode dar uma puxada sim. Tá? Já os números continuam negativos. Né? Recentemente a empresa divulgou a prévia operacional que não veio boa. E outra questão que nos impacta de maneira negativa é o histórico da empresa. Por quê? Porque a Westwing ela fazia parte, né, do grupo alemão, que tem o mesmo nome, e eles deixaram de fazer parte desse grupo alemão em 2018. Mas os problemas da empresa vinham desde 2016. Tanto que um dos principais motivos, né, de não ter continuado com o grupo alemão é porque eles não viam aqui a unidade do Brasil como estratégica. Então, quando a empresa fez a IPO e veio para a Bolsa, era uma questão muito de sobrevivência. Não era só de captar dinheiro para crescer, mas porque a empresa precisava de mais. Né? Tanto que eles mal entraram na Bolsa e já ficou claro para o mercado que eles estavam buscando um sócio. Então, isso traz uma imagem muito negativa. Poxa, por que tu lançou ações na Bolsa já interessado em vender a tua empresa? Então, não vale nada. Né? No sentido de assim, pô, mas estava muito cara lá na abertura de capital. Né? Então, é essa questão aqui, todas essas questões, né, de ser um negócio de nicho e já ter entrado no mercado procurando um sócio, não causou uma boa impressão, principalmente para o pessoal aqui da análise que estava acompanhando a empresa. Tá? Então, a gente não gosta muito em função disso, porém, né, tendo essa reformulação aqui na gestão, fora a possibilidade de alguém comprar, né, tem a possibilidade de, melhorando um pouquinho, as ações darem uma estilingada já no curto prazo. Né? Então, essa questão que eu comentei na mudança da gestão pode fazer com que as ações se valorizem bastante. E temos Trisul, que foi outra ação bastante pedida. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Trisul. A gente gosta, né, do setor de construção. Claro que é um setor muito cíclico, tanto que nós preferimos empresas que são ligadas à construção, como, por exemplo, Porto Belo, a própria Eucatex, que esses dias eu fiz um vídeo comentando, e obviamente são empresas que se beneficiam da queda de juros, e a questão é o quanto o juro vai cair, porque a gente está com a economia crescendo pouco, os índices de inflação dando deflação, como nós tivemos o caso do IGPM, então acaba sendo um momento bom, né, para as empresas. A Trisul ela foca mais na cidade de São Paulo, segmento mais de média e alta renda, que não é tão... O média renda sofre mais com a questão dos juros, o alta renda sofre menos. Né? Então, tem uma possibilidade já da gente ver a empresa recuperar de uma maneira mais forte. Ah, Thiago, mas eu trabalho no mercado imobiliário e aqui eu não estou vendo essa melhora. Ok, pessoal, a gente sabe que as empresas da Bolsa são diferenciadas. Tanto que, se alguém aí viu a prévia operacional que a Trisul divulgou recentemente,
as vendas subiram quase 55%, segundo trimestre desse ano em relação ao ano passado. Talvez só a prévia operacional da Cyrela tenha sido melhor aí que a da Trisul, né? Lembrando que a Trisul tem outras vantagens, é a empresa que tem o menor ciclo de construção do mercado, ou seja, desde comprar o terreno, desenvolver o projeto e vender, a Trisul é a mais rápida nesse sentido. É uma empresa que tem uma gestão mais conservadora, né? Da mesma forma que a Zetec, ela não vai fazer um monte de lançamentos como uma MRV, como uma Cyrela, que são construtoras maiores. Então, dentro de um segmento, vamos dizer assim, mais agressivo, é uma empresa mais conservadora, justamente por manter um caixa maior. Várias vezes tem uma dívida líquida negativa também, que é uma dívida menor do que ela tem em caixa. E se a gente pegar o histórico, é fantástico, né? Porque a Trisul já foi problemática no passado, mas pegar nos últimos 13 anos deve ter dado um ano só de prejuízo. Considerando que é uma empresa de um setor mais cíclico, é bem tranquila essa questão, tá? Então é outra empresa aqui que só essa questão aqui da queda de juros pode fazer com que as ações se valorizem bastante ainda no curto prazo, tá certo? Então, BrisaNet, Petro Recôncavo, 3R, Westwing e Trisul, claro, com muita atenção, especialmente aqui para a Westwing, que não é um ativo aqui que a gente gosta muito, como eu comentei. Como sempre, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui a parte das assinaturas na descrição, os nossos resultados, tanto das estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês podem acompanhar. Quero ver lá a carteira de fundos imobiliários da Capitalizo. Tem lá, tem um videozinho explicativo, tem o gráfico, os dividendos, isso vale para todas as estratégias, né? Eu lembro que nós temos aqui o nosso trabalho todo feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado. Dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!